Bom, pessoal, vamos aprender agora a associação mista de resistores. E, como o nome sugere, essa é uma associação que mistura as outras duas associações que aprendemos nas aulas passadas, ou seja, a associação em série e a associação em paralelo. Temos aqui um exemplo dessa associação mista de resistores, ou seja, tanto resistores em série quanto resistores em paralelo na mesma associação. Olha só, temos aqui dois pontos, A e B. Digamos que a corrente elétrica saia do ponto a fim de chegar ao ponto B. Então, a partir de A, temos uma corrente elétrica total, que passa pelo resistor de 0,5 ohms. É fácil perceber que temos aqui uma divisão de caminhos, pois a corrente elétrica pode seguir para a direita e também descer este caminho passando pelo resistor de 3 ohms. Como a corrente elétrica é formada por um fluxo de cargas, parte dessas cargas passarão por esse caminho e parte das outras cargas seguirá para o outro caminho. Temos aqui uma corrente elétrica que podemos chamar de I1 e temos aqui uma corrente elétrica que podemos chamar de I2. Note que essa corrente I1 também completará aqui um caminho até chegar a um ponto de coincidência com a corrente número 2. A partir daqui, eles completarão o circuito elétrico juntos. Temos aqui uma corrente total mais uma vez. Observações importantes. Note que esses três resistores, que valem cada um 1 ohm, são percorridos pela mesma corrente elétrica. Quer dizer que temos aqui uma associação em série. Note também, pessoal, que esses três resistores estão em paralelo com este coleguinha de 3 ohms. Olha, temos aqui uma associação em série que está em paralelo com outro resistor. Legal! Note também que, de certa forma, é a corrente elétrica total que passa por todos esses carinhas. Portanto, podemos dizer que esse carinha de 0,5 ohms aqui de cima e esse carinha de 0,5 ohms aqui de baixo estão em série com essa associação toda aqui do meio. Então, realmente temos várias associações e de vários tipos. Agora precisamos aprender como é que podemos transformar essa associação numa configuração mais simples. Em outras palavras, como é que podemos pegar todos aqueles resistores e transformá-los em um único resistor equivalente? Ou seja, queremos descobrir a resistência equivalente dessa associação. Para tanto, nós temos alguns passos estratégicos. O primeiro deles é definir entre quais pontos queremos definir a nossa resistência elétrica equivalente. Esses pontos, muita atenção, são chamados de terminais elétricos. No circuito apresentado agora há pouco, queremos definir a resistência equivalente entre os pontos A e B. Quer dizer, então, que A é um terminal elétrico e B é o outro terminal elétrico. Tranquilo? Esse é o primeiro passo, bem suave. O segundo passo também não é nada aterrorizante. Nós precisamos definir quais são os pontos em que a corrente elétrica é dividida. E, desde a aula passada, em que vimos os resistores em paralelo, chamamos esses pontos de nós. Vimos durante o início da aula que os pontos de divisão de corrente são esse aqui de cima, que chamaremos de C, e esse aqui de baixo, que é chamado, nesse exemplo,
de D. Note que em nosso exemplo inicial, nós fizemos a corrente elétrica sair de A para B, mas não há problema em convencionar que a corrente elétrica saia de B para A. Ela percorrerá os mesmos caminhos com as mesmas características, apenas com uma inversão de sentido. Por exemplo, quando a corrente partia de A, nós tínhamos aqui uma corrente total que separava-se em uma corrente I1 e uma corrente I2. Veja que I1 passa por esses 3 resistores e I2 passa por esse resistor de 3 ohms. Então, o nó C era um nó de separação. Porém, em D, essas correntes se encontravam e seguiam aqui com a corrente elétrica total para o ponto B. Quer dizer, então, que D é um ponto em que tínhamos a união dessas correntes. Porém, se você inverter o sentido dessa brincadeira, você também vai ter o mesmo fenômeno, apenas com inversão de sentido. Veja só, vamos imaginar que a corrente elétrica, dessa vez, saia do ponto B a fim de chegar ao ponto A. Teríamos aqui a corrente elétrica total, essa corrente se separaria em D, que no sentido anterior era um ponto de união, e agora é um ponto de separação, né? Por isso é chamado de nó. A corrente elétrica I2 viria para cá, né? A fim de manter a mesma notação que usamos no sentido anterior, e essas correntes se encontram em C, que outrora era um nó de separação. Aqui temos a união entre essas correntes e a corrente elétrica total chega ao ponto A. Então, o ponto C e o ponto D são conhecidos como nós, beleza? E agora, o que é que nós vamos fazer? Simples, simples mesmo. Tão simples que nós vamos simplificar o circuito aos pouquinhos. Nessa ideia, vamos resolvendo as associações que estão mais claras para a gente. É quando você bate o olho e você vê, caramba, essa associação está em série, essa associação está, obviamente, em paralelo. Essas são as associações micro, digamos assim, que vamos resolvendo aos poucos, a fim de que possamos entender o macro, ok? Vamos em frente. Outra coisa, durante o processo, os terminais elétricos da associação não podem desaparecer. Ora, você quer determinar a resistência equivalente entre aqueles pontos, não é? Então, eles não podem sumir durante a nossa análise. Discutimos que algo bastante óbvio era que esses 3 resistores estavam em série. E quando temos uma associação em série, a resistência equivalente é muito fácil de calcular. É só pegarmos a soma entre os resistores individuais. Temos 1 mais 1 mais 1. A resistência equivalente é de 3 ohms. Quer dizer, então, que esses 3 carinhas juntos desempenham o papel de um resistor equivalente de 3 ohms. Então, resolvemos uma parte crucial da nossa associação mista. Galerinha, fica fácil de perceber que esse resistor de 3 ohms e esse resistor de 3 ohms estão em paralelo, estão entre os mesmos nós, conforme havíamos discutido. Beleza? E quando temos resistores de mesma resistência elétrica em paralelo, podemos repetir o valor da resistência e dividir pela quantidade de resistores associados em paralelo. 3 dividido por 2, temos aqui 1,5 ohms. Perceba que resolvemos a associação em paralelo. Então quer dizer que os nós desapareceram. Agora, a única corrente que passa por esse circuito é a corrente elétrica total, sem dividir-se em momento algum.
É fácil perceber, portanto, que, se percorridos pela mesma corrente elétrica, essa é, portanto, uma associação em série. Mais uma vez, para encontrar a resistência equivalente, faremos a soma entre essas resistências individuais. Meio mais meio é 1, e 1 mais 1,5 é 2,5. 2,5 ohms. Resolvemos a resistência equivalente entre os terminais A e B, sem maiores problemas, sem estresse. Existe ainda uma dica muito boa, especialmente para circuitos mais complexos, como veremos daqui a pouco nos exercícios. Em alguns casos, podemos usar uma técnica incrível de redesenhar os resistores em uma única reta. A regra é: os terminais elétricos ocupam os extremos dessa reta e os nós que são identificados por nós ficarão entre eles. Mais ou menos assim. Essa é a associação que usamos como exemplo agora há pouco. Os terminais elétricos foram definidos como A e como B. Quer dizer, então, que esses pontos ocuparão os extremos da reta. E os nós que foram identificados foram C e D. Quer dizer, então, que esses nós ficam entre os terminais elétricos que identificamos. Olha só como fica fácil agora. Gente, esse resistor de 0,5 ohms está entre A e C. Olha para a nossa reta. Entre A e C é esse trechinho daqui. Quer dizer, então, que cá está o resistor de 0,5 ohms. Veja bem, esse resistor de 0,5 ohms também está entre os pontos B e D. B e D é esse trechinho daqui. Eis o nosso outro resistor de 0,5 ohms. Gente, olha para esse carinha de 3 ohms. Ele está entre os pontos C e D. C e D é esse trechinho do meio, né? Eis o nosso resistor de 3 ohms. E esses carinhas, de 1 ohm cada um, estão entre os pontos C e D também. Porém, não estão no mesmo fio que esse carinha de 3 ohms. Quer dizer, então, que os nossos coleguinhas, de cada um valendo 1 ohm, estão em outro fio que também está contemplado entre os pontos C e D. Esse carinha vale 1 ohm, esse carinha vale 1 ohm e esse carinha vale 1 ohm, que é o barulho de uma ambulância, né? 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, enfim. Então aqui nós temos esses 3 carinhas. E aí fica fácil de você perceber. Esses 3 estão em série, juntos eles estão em paralelo com esse, e esses 2 carinhas daqui, juntos, estão em série com esse e com esse. Beleza? Talvez o arranjo geométrico facilite bastante a sua resolução. Vamos praticar. Vamos fazer agora alguns exercícios baseados no que aprendemos. Primeira das questões: qual é a resistência equivalente da associação a seguir? Gente, precisamos identificar como é que essa associação foi montada. Podemos imaginar que a corrente elétrica venha daqui para cá. E aqui nós temos uma corrente elétrica total. Aqui nós temos um ponto de divisão de correntes. Quer dizer, então, que aqui vem uma corrente I1, uma corrente I2 e uma corrente I3. E essas correntes vão se juntar, mais uma vez, nesse ponto daqui. E elas seguem com o valor da corrente elétrica total. Resistores associados entre os mesmos pontos que são percorridos por correntes diferentes são resistores em paralelo. Muito bem. Então, o nosso primeiro passo é encontrar
a resistência equivalente desses três caras juntos. E isso não é difícil, porque todos eles possuem o mesmo valor. Aprendemos na aula passada que repetimos o valor de 5 ohms e dividimos pela quantidade de resistores em paralelo. 5 dividido por 3, ohms. Essa é a resistência equivalente daquele trecho. Então, assim, pessoas, é como se nós substituíssemos aqueles três carinhas por um único resistor, cuja resistência elétrica é de 5/3 ohms, beleza? E aqui nós repetimos o coleguinha de 5 ohms. É fácil perceber que agora esses dois carinhas serão percorridos pela mesma corrente elétrica e, portanto, estão associados em série. E a associação em série é muito fácil de resolver. É só somar diretamente. Somamos aqui 5 com 5/3. Note que temos 1 aqui embaixo, né? No denominador desse primeiro carinha. E agora precisamos saber o mínimo entre 1 e 3. Mas o mínimo entre 1 e qualquer número é esse qualquer número, né? Então, o MMC aqui seria 3 mesmo. Olha só, 3 dividido por 1 é 3, 3 vezes 5 é 15, bacana. 3 dividido por 3 é 1, 1 vezes 5 é 5. 15 mais 5 é igual a 20, e repetimos aqui o 3. 20/3 de ohm, muito bem. Olha só, temos aqui como resposta a letra B de beriberi, que é uma doença bastante séria. Vamos agora para o próximo quesito. Resistências elétricas iguais, cada um de valor 12 ohms, ligam os vértices A, B e C de um triângulo, conforme a figura abaixo. Sobre a resistência elétrica equivalente, é correto afirmar que, note que as alternativas escolhem os terminais elétricos e precisamos testar se as resistências equivalentes indicadas correspondem ao tipo de associação que foi sugerido por cada alternativa. Podemos começar com as alternativas que escolhem entre os vértices A e B. Isso porque nós temos aqui 3 alternativas que falam sobre isso, né? Então a probabilidade está a nosso favor. No pior dos casos, nós descobrimos que nenhuma delas está verdadeira. E aí nós podemos cortar já 3 opções, ok? Vamos lá pela estratégia. Então queremos entre os vértices A e B. Quando você olha para essa configuração daqui, talvez você comece a se desesperar um pouco. Mas lembra da dica que eu te dei. Quando a associação parece complicada, tente colocar essa associação em uma reta só. Quais são os nossos terminais? São os terminais A e B. Não é isso? Então quer dizer que A e B são os pontos que ocuparão os extremos da reta. Temos aqui o ponto A e temos aqui o ponto B. A questão destacou ainda um ponto C, que pode ser um ponto de divisão de corrente. Temos aqui, portanto, o ponto C representado. Galerinha, note que esse resistor daqui está entre os pontos B e C. Os pontos B e C quer dizer que esse resistor está aqui. E o seu valor é de 12 ohms, assim como os outros, né? Pessoinhas, note também que esse carinha está entre os pontos A e C. Tranquilo? Entre os pontos A e C. Aqui, né? Então aqui temos mais um resistor de 12 ohms. E o outro resistor que falta é esse, que está entre os pontos A e B. Galerinha, ponto A é esse, ponto B é esse daqui. Cá está o outro resistor de 12 ohms. Legal. Olha só,
dá para perceber agora, claramente, que esses dois carinhas estão em série, né? E esses dois carinhas estão em paralelo com esse carinha aqui de cima. Imagina a corrente vindo daqui, ó. A corrente vai se dividir em um valor I1 aqui para cima e I2 para esse carinha aqui de baixo, né? Então aqui embaixo temos dois em série. Podemos juntá-los. E aí fica bem tranquilinho, porque em série basta que a gente some esses dois valores de resistência, né? Então quer dizer que a gente ficaria assim, ó. A gente ficaria ponto A, ponto B. A gente tem ainda o resistor de 12 ohms lá em cima. E agora, juntando esses dois, temos 24 ohms aqui embaixo. Legal. Veja que nós sumimos com esse carinha, né? Facilitamos a nossa associação. Pessoinhas, quando temos dois resistores em paralelo, nós podemos aplicar uma regra chamada de produto pela soma. Multiplicamos os dois, colocamos aqui 12 vezes 24 e dividimos pela soma, ou seja, por 12 mais 24. 12 vezes 24 é muito fácil, veja só. 24 vezes 10 é a mesma coisa que 240 e 2 vezes 24 é 48. 240 com 48 é a mesma coisa que 288. 12 mais 24 é a mesma coisa que 36. 36 vezes 10 é a mesma coisa que 360. 360 menos 282 dá 72. 72 é a mesma coisa que 36 vezes 2. Quer dizer, então, que essa divisão vai ser 10 menos 2, que é 8. A resistência equivalente aqui é de 8 ohms. Note, pessoinhas, que a letra A não fala isso, a letra D não fala isso, tampouco a letra E. Eliminamos agora 3 opções. Vamos testar mais uma delas, né? Naturalmente, pela ordem, vamos aqui para a letra B, que pega os terminais como B e C. Vamos lá, mesmo procedimento. B e C, portanto, ocuparão os extremos da reta. Olha, como usamos os pontos B e C, o ponto A fica entre eles, né? O ponto A não é um terminal, então fica entre os terminais. Note que esse carinha daqui está entre os pontos A e C. Entre os pontos A e C, quer dizer, então, que ele está aqui, né? Entre os pontos A e C. Muito bem. Temos aqui um resistor de 12 ohms. Note que esse carinha daqui, esse mesmo, está entre os pontos A e B. Entre os pontos A e B está aqui. Muito bem. 12 ohms. E quer dizer também que esse carinha está entre os pontos B e C. Entre B e C, ele faria exatamente isto daqui. Pessoinhas, note que esse circuito ficou com o mesmo aspecto que esse carinha daqui, né? Veja também que esses dois carinhas juntos somam 24 ohms. Teríamos, então, mais uma vez, 24 ohms em paralelo com esse carinha de 12 ohms. A resistência equivalente vai ser, usando o produto pela soma, 12 vezes 24 sobre 12 mais 24, que é a mesma coisa que isso que a gente fez aqui, né? Então a resistência equivalente será de 8 ohms. Então quer dizer que a letra B está correta. Vamos testar a letra C, para a gente ver o que ia dar, né? Olha só, quando a gente pega o ponto A e o ponto C como terminais, eles ocupam os extremos da reta. Então teríamos aqui A e C, não é? E o ponto B está aqui, beleza? Este carinha daqui está entre B e C, olha só.
Então, entre B e C. Legal. Quando temos aqui também os pontos A e B, encontramos esse carinha. Ok. 12 ons mais uma vez. Quando a gente pega A e C, mais um carinha aqui de 12 ons. Beleza. Pessoinhas, olha só. Esses dois carinhas juntos estão em série e, portanto, totalizam 24 ohms. E esses 24 ohms estão em paralelo com esse carinha de 12 ohms. Mais uma vez, a resistência equivalente vai dar 8 ohms. Ok. Então quer dizer que a letra C também não era possível. Temos mais uma questão à nossa frente. Na figura, a resistência equivalente entre os pontos F e H é... Temos aqui uma configuração que lembra um losango, né? Pessoinhas, vamos utilizar a mesma regrinha que usamos na questão anterior. Se a questão pede a resistência entre os pontos F e H são os nossos terminais elétricos e, portanto, ocupam os extremos de nossa reta. Temos aqui um ponto G, que ficará entre esses colegas. Beleza? Colocamos aqui este pontinho. Veja bem, esses dois carinhas estão entre F e H, certinho? Entre F e H. F e H seria daqui para cá, não é mesmo? Então vamos colocar. A gente tem aqui um carinha que vale R e logo depois a gente coloca outro carinha que vale R também. Eles estão entre F e H. Muito bem. Nós temos aqui este carinha isolado que está entre F e H. Veja só, ele está entre F e H, mas ele está em um fio diferente que esses carinhas daqui, beleza? Então, cuidado para não confundir. Então, vamos colocar um outro fio, dessa vez vindo para cá, né? Então, vamos colocar aqui este fio bonitinho. E aqui tem somente um carinha que vale R, né? Por fim, nós temos um carinha entre F e G. Vamos colocar aqui entre F e G, né? Ele vale R também. E temos um coleguinha entre G e H. Entre G e H. Aqui, legal. Podemos agora encontrar resistência equivalente. Primeiro, veja que, se imaginássemos a corrente elétrica chegando ao ponto F, ela seria dividida em 3 caminhos possíveis. Porém, aqui em cima, esses dois são percorridos pela mesma corrente e existe outra corrente que passa, ao mesmo tempo, por esses dois carinhas aqui do meio. Quer dizer, então, que R e R estão em série aqui em cima e estão em série aqui no meio também. Basta somar essas resistências. Aqui em cima nós teríamos R mais R, que vai dar a mesma coisa aqui, 2R. Então, aqui em cima, veja só, colocar aqui o desenho, né? Nós teríamos um resistor equivalente de 2R. Mesma coisa aqui no meio. Aqui no meio nós vimos que temos 2 resistores, cada um com R, né? Então temos aqui um resistor equivalente de 2R também. E lá embaixo a gente repete o nosso coleguinha aqui de baixo, que vale somente R. Muito bem. Pessoas, note que esse ponto aqui já não existe mais e nós ficamos somente com os extremos, né? Com F e H. F aqui, H aqui. Terminamos então com o nó que existia, que era G, e agora podemos calcular essa resistência equivalente. Como esses carinhas estão associados em paralelo, nós sabemos que
o inverso da resistência equivalente vai ser a mesma coisa que a soma dos inversos desses carinhas, dessas resistências individuais. Essa primeira vale 2R, essa segunda vale 2R também, e essa terceira vale R somente. 1 sobre a resistência equivalente vai ser a mesma coisa que... Pessoal, veja bem, podemos resolver primeiro esses dois carinhas, pois eles têm o mesmo denominador. Repetimos aqui o 2R e somamos os numeradores. 1 mais 1 é igual a 2. Isso mais 1 sobre R. Veja que podemos eliminar esse 2 aqui de cima com esse 2 aqui de baixo. Então, teríamos que 1 sobre a resistência equivalente vai ser a mesma coisa que 1 sobre R mais 1 sobre R. Aqui podemos repetir o denominador, que é R, e somar os numeradores. 1 mais 1 é igual a 2. Quer dizer, então, que temos aqui 2 sobre R. Beleza? Olha só, jogando esse carinha para cá e o 2 aqui para baixo, além de levar o R ali para cima, nós encontramos que a resistência equivalente é a mesma coisa que R sobre 2. Nossa resposta é, portanto, a letra A de amarelão, ok? Podemos partir para uma nova questão. A figura a seguir representa a maneira como dois resistores R1 e R2 foram ligados. Note que aqui nós temos R1 e R2 com valores bem definidos. R1 sempre vai valer 2 ohms e R2 sempre vai valer 4 ohms. Deseja-se acrescentar ao circuito um terceiro resistor R, de tal forma que a resistência equivalente entre os pontos A e C do novo circuito se torne 2 ohms. Entre as opções de circuitos apresentadas a seguir, identifique aquela que atenderá ao objetivo proposto. Pessoinhas, olha só para essa configuração na letra A. Nós temos aqui R1 em paralelo com o novo resistor, que vale 3 ohms. Precisamos saber quanto vale essa associação. E fica muito fácil, porque sabemos que R1 vale sempre 2 ohms, e a resistência equivalente entre eles vai ser a mesma coisa que o produto pela soma. Afinal, são dois resistores em paralelo. 2 vezes 3 é a mesma coisa que 6, e 2 mais 3 é a mesma coisa que 5. Legal! Veja que depois, esses dois carinhas, né, tendo esse resistor equivalente de 6 sobre 5 ohms, estarão em série com esse carinha. Então, basta que a gente some, né? A resistência total vai ser a mesma coisa que 6 sobre 5 mais o valor de R2, que é de 4 ohms. Olha, esse valor vai passar longe de 2, né? O mínimo aqui seria 5. 5 por 5 dividido vai dar 1, né? 1 vezes 6 dá 6. Note também que 5 dividido por 1 dá 5, e 5 vezes 4 é 20. 6 mais 20 é 26, e aqui a gente coloca esse 5 embaixo. Então, dá uma resistência total que passa longe de 2 ohms. Vamos testar as próximas alternativas, beleza? Olha só, nessa letra B, a gente percebe que R1 e R2 estão em série e juntos eles estão em paralelo com esse carinha aqui de baixo. Primeiro vamos resolver esse carinha aqui em cima, né? Lembrando, R1 vale sempre 2 ohms e R2 vale sempre 4 ohms. Como estão em série, 2 mais 4 é igual a 6 ohms. Esse carinha de 6 ohms, que é o equivalente entre esses dois, está em paralelo com esse de 3 ohms. Vamos aplicar produto pela soma mais uma vez. O produto é 3 vezes 6 e a soma é 6 mais 3. 6 vezes 3 é 18, 6 mais 3 é 9. 18 por 9 é a mesma coisa que 2 ohms. Então, quer dizer que encontramos uma associação em que a resistência equivalente é
de 2 ohms. Podemos marcar a letra B. Vamos ver as outras somente por desencargo de consciência. Olha só, R2 vale 4 ohms, não é isso? E ele está em paralelo com esse carinha aqui de baixo. Para encontrar a resistência equivalente, não é difícil não. Produto pela soma. 4 vezes 3 sobre 4 mais 3. 4 vezes 3 é 12, 4 mais 3 é igual a 7. E veja que esses dois juntos estão em série com esse carinha, que vale 2 ohms de acordo com o enunciado. Então, nós somaríamos na resistência total 2 mais 12 sobre 7. Isso aqui também vai dar bastante diferente de 2, né? Você tiraria aqui o mínimo, que é 7. 7 por 7 vai dar 1. E 1 vezes 12 é 12. E aqui nós teríamos 7 dividido por 1, que dá 7. Vezes 2 é 14. Então aqui ficaria 14 mais 12, que é 26. Ficaria 26 sobre 7 ohms, né? Que é a mesma coisa que a gente viu aqui para a letra A, né? 26 sobre 5. Ah, não. Aqui ficou 26 sobre 7. Mudou somente o denominador, né? Mas também longe de 2. Aqui a gente soma R1 com R2, que vai dar 6 ohms, né? R1 vale 2 ohms e R2 vale 4 ohms. E a gente coloca ele em paralelo com esse. E aí a resistência equivalente, colocar aqui de outra cor para diferenciar. A resistência total, né? Vai ser a mesma coisa que 6 vezes 2 dividido por 6 mais 2. Aplicando o produto pela soma mais uma vez. 6 vezes 2 dá 12. 6 mais 2 dá 8. Isso aqui é a mesma coisa que 6 sobre 4. É a mesma coisa que 3 sobre 2. É a mesma coisa que 1,5 ohms, ok? E aqui no final, o que é que a gente faria? R2, 4 ohms, né? Aí ficaria esses dois em paralelo. Veja que 4 vezes 2 é a mesma coisa que 8, né? E pela soma, 4 mais 2, a gente tem aqui 6, beleza? Isso é 4 sobre 3. Isso é a mesma coisa que 4 terços ohms. E esse carinha vale 2 ohms. A gente precisaria somar. Afinal, esse carinha de 4 terços ohms com esse carinha estão em série. Então, a gente teria aqui que a resistência total vai ser a mesma coisa que 2 mais 4 terços. A gente põe o 3 aqui. 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes 2 é 6. Ficaríamos aqui com 3 por 3 igual a 1. Vezes 4 é 4. 6 mais 4 é igual a 10. Teríamos 10 terços ohms. Ok. Bem longe de 2 mesmo, né? Então, nossa resposta realmente é a letra B de bronquite. Tranquilo? A associação de resistores abaixo está submetida, entre os terminais A e B, a uma DDP de 50 volts e dissipa, por efeito Joule, a potência de 250 watts. O valor de R é... Galerinha, existem muitas maneiras da gente responder essa questão. Vamos pensar o seguinte. Partindo uma corrente elétrica total de A, nós identificamos um nó em que a corrente elétrica é dividida. Temos um valor aqui que corresponde a I1 e a I2 aqui embaixo. Tranquilo? Essas correntes vão se unir nesse ponto e seguirão juntas com o valor da corrente total até chegarem ao ponto B. Galerinha, nós queremos descobrir o valor de R. Pensando na primeira lei de Ohm, nós sabemos que I1 vai ser a mesma coisa que a DDP entre esses dois pontos. Vou chamar esse ponto de C e esse ponto de D. Portanto, a DDP de C até D, né? Do potencial de C até D, dividido aqui pela resistência que nós queremos saber. É o R. Veja que não sabemos quem é I1 e não sabemos quem é a DDP
entre esses dois pontos. Precisamos encontrar essas variáveis se queremos descobrir o valor de R. Primeiro, podemos descobrir quem é a corrente elétrica total. Isso porque nós temos 3 expressões para a potência elétrica que podem nos ajudar. Aprendemos nas aulas passadas que a potência total pode ser dada como a DDP total, né? A DDP fornecida por um gerador ideal, por exemplo, vezes a corrente elétrica total, ou a potência total pode ser a resistência equivalente vezes a corrente elétrica total, e temos também que a potência total pode ser a mesma coisa que a DDP ao quadrado dividida pela resistência equivalente. Como eu quero descobrir a corrente elétrica total, eu posso usar ou essa equação daqui ou essa equação daqui. O problema dessa é que eu não sei a resistência equivalente. Então eu vou eliminar essas duas opções e eu vou trabalhar com essa primeira. A potência total será a mesma coisa que a DDP vezes a corrente elétrica total. A questão me disse que a potência dissipada é de 250 watts. Me disse também que a DDP total entre esses dois pontos é de 50 volts. Temos então que a corrente elétrica total vai ser a mesma coisa que 250 dividido por 50. Podemos cortar esse com esse. A corrente total vai ser 25 por 5, que é igual a 5 amperes. Beleza? Então quer dizer que essa corrente total vale 5 amperes. Pessoinhas, isso é legal porque isso me faz descobrir quanto que é essa tensão daqui. Sabe por quê? Porque nós sabemos que essa associação daqui está em série com essa daqui, certo? E numa associação em série, a DDP total é a soma do primeiro mais a soma do segundo, já que aqui temos duas resistências, digamos assim, em série, né? Esses dois carinhas juntos dão uma resistência equivalente, e a resistência equivalente entre eles está em série com essa coleguinha, tá bom? Então, vamos aplicar a primeira lei de Ohm para este resistor daqui. Veja só, a corrente que passa por ele é a corrente total. A corrente total vai ser a mesma coisa que a DDP número 1, digamos assim, né? Ou então a DDP de A até C, se você quiser chamar, né? Não tem problema. Dividido aqui por 7 ohms, que seria a resistência dele, né? Então vamos substituir aqui. Esse seria o R, esse aqui vai ser a corrente de 5 amperes. Então ficaríamos 5 amperes igual a DDP que queremos saber, dividido aqui pela resistência de 7 ohms. 5 vezes 7 é a mesma coisa que 35. Pessoinhas, se aqui nós temos uma DDP, veja só, se aqui nós temos uma DDP de 35 volts, a DDP para esses dois carinhas será a mesma coisa que 15 volts. Afinal, sabemos que o total é de 50 volts e 35 mais 15 é igual a 50. Encontramos, portanto, que esse carinha daqui vale 15 volts. Antes de prosseguirmos, vamos dar uma reorganizada aqui. Bem melhor, né? Pessoinhas, para que a gente encontre agora o valor de R, precisamos encontrar o valor de I1. O problema é que não podemos aplicar a primeira lei de Ohm. Vai dar no mesmo. Ela já está montada aqui, na verdade. Então podemos aplicar a primeira lei de Ohm para esse carinha aqui de baixo, pois nós conhecemos a sua resistência e conhecemos a sua DDP, que é 15 volts. Aplicando a primeira lei de Ohm, nós encontramos quem vale I2 e, consequentemente, saberemos quem é I1. Vamos lá. I2, que é o que queremos saber,
vai ser a mesma coisa que a sua tensão elétrica, que é de 15 volts, por sua resistência, que é de 12 ohms. Legal! Se dividirmos por 3 aqui, teríamos a mesma coisa que 5 dividido por 4. Isso é a mesma coisa que 1,25 amperes. Legal! 1,25 amperes. Pessoinhas, se I2 é igual a 1,25 amperes, quer dizer então que esse carinha é o que falta para 5, pois 5 amperes é a corrente elétrica total. Esse carinha vale, portanto, 3,75 amperes. Ok? Podemos agora fazer a nossa continha. 3,75 amperes é a mesma coisa que 15 volts divididos pela resistência que queremos saber. Meios pelos extremos, a resistência é a mesma coisa que 15 dividido por 3,75. Pessoinhas, isso aqui vai dar a mesma coisa que 4. Afinal, 3 vezes 4 vai dar 12 e 0,75 vezes 4 é a mesma coisa que 1,5 vezes 2, que é 3. 3 com 12, 15. Então, temos aqui 4 ohms. Resposta letra E, de elefantíase. Vamos agora para a próxima questão. O circuito elétrico esquematizado a seguir é montado com 6 resistores semelhantes, todos eles com resistência elétrica 8 ohms. Então, R1, R2, R3, R4, R5 e R6 possuem a mesma resistência de 8 ohms. Um gerador ideal de corrente contínua de tensão elétrica 12 volts e também uma chave indicada pela letra C. Muito ok. Com respeito a esse circuito, pergunta-se: letra A. Quanto vale a corrente elétrica em cada resistor? R1, R2, R3, R4, R5 e R6. Quando a chave C está desligada. Galera, veja só. Nós aprendemos aqui que quando a chave está desligada, não há passagem de corrente elétrica naquele local. Beleza? Então, se essa chave está desligada, nós podemos desconsiderar, pelo menos por enquanto, esses resistores daqui. Beleza? Olha só. Quer dizer, então, que a corrente que passa em 4, em 5 e em 6 é igual a 0, né? Podemos colocar aqui. I4 vai ser igual a I5, que vai ser igual a I6. Beleza. Tudo isso aqui vai ser 0. Não há passagem de corrente para esses colegas. Olha só o que acontece aqui. Nós temos um gerador ideal que possui um polo positivo, que é sempre o tracinho maior, e um polo negativo, que é esse tracinho menor, né? Vê bem, a corrente elétrica convencional sai do polo positivo. Então, temos aqui uma corrente elétrica total. Beleza. Note que essa corrente elétrica total vai ignorar isso aqui de baixo, pois a chave está aberta, né? Então, essa corrente total sobe para cá e, nesse momento, é dividida em I2, a corrente que passa pelo resistor 2, e I3, que é a corrente que passa pelo resistor 3. Elas se encontram nesse nó daqui, né? E aí, nós temos, mais uma vez, a corrente elétrica total, que é a corrente que passa por I1. Belezinha? Note também que, como esses resistores são iguais, R2 igual a R3, a corrente I2 é igual à corrente I3. Pessoas, o bacana é que, se encontrarmos a corrente elétrica total, depois nós podemos dividi-la por 2 para encontrar quanto que vale I2 e I3. É como se a corrente elétrica viesse aqui, né? E depois ela vem e se divide para duas correntes para dois resistores que são iguais.
Então eles vão receber a mesma quantidade elétrica ali de corrente. Tranquilinho? Vamos lá. Precisamos saber quem é a corrente elétrica total. A corrente elétrica total é a mesma coisa que a DDP dividida pela resistência equivalente. Note que a DDP foi dada pela questão, que é a do gerador ideal, né? 12 volts. E a resistência equivalente podemos encontrar. Galerinha, vamos juntar primeiro esses dois carinhas, que possuem 8 ohms e estão em paralelo. 8 dividido por 2 é igual a 4 ohms, né? Veja que esses 4 ohms ficarão em série com esse carinha, que vale 8 ohms também. 8 mais 4 é igual a 12. Então, com a chave aberta, nós temos uma resistência equivalente de 12 ohms. 12 por 12 é a mesma coisa que 1. Temos aqui 1 ampere. Beleza? Muito bem. Pessoinhas, olha só. Se a corrente total vale 1 ampere, então quer dizer que esse carinha daqui também vale 1 ampere, né? Então a corrente que passa em I1 é igual a 1 ampere. I2 e I3 são correntes iguais. E a corrente total é a mesma coisa que I3 mais I2. Beleza? I3 mais I2. Só que essas correntes são iguais, não é? Então quer dizer que podemos aqui colocar I3 mais I3, por exemplo. A corrente total é de 1 ampere. Então teríamos que 1 vai ser a mesma coisa que 2 e 3. Quer dizer então que I3 vai ser a mesma coisa que 1 sobre 2, que é de meio ampere. Beleza? Se I3 vale meio ampere, quer dizer que I2, que é igual a ela, também vai ser de meio ampere. Prontinho, respondida a letra A. Vamos agora para a letra B. Qual será a potência elétrica dissipada no circuito quando a chave C estiver ligada e quando ela estiver desligada? Vamos trabalhar primeiro com a chave desligada, porque era a situação que trabalhamos na letra A, né? Então, chave desligada. Colocar aqui chave off. Beleza? Desligada. Olha só. Com a chave desligada, a gente já conhece qual é a resistência equivalente da associação. Nós vimos que dava 12 ohms, né? E nós sabemos também qual é a DDP total. Existe uma expressão para a potência total do circuito, que é a mesma coisa que a DDP ao quadrado dividida pela resistência equivalente. E vamos por aqui, por esse caminho. A DDP é de 12 volts, temos aqui 12 ao quadrado, divididos pela resistência equivalente, que é 12. Veja que 12 ao quadrado é 12 vezes 12. Podemos cortar um 12 daqui com um 12 aqui de cima. A potência total, com a chave desligada, é de 12 watts, ok? E como é que nós faremos agora com a chave ligada? É muito simples, veja só. Vou mostrar para vocês. Com a chave ligada, ligando aqui o circuito, né? Tá rabiscado, mas dá para entender que é igual ao que tem aqui em cima, né? Nós teremos o seguinte. Teremos uma resistência equivalente aqui em cima, que vale 12 ohms, e temos aqui uma resistência equivalente que vai valer a mesma coisa, pois é igual, e os resistores valem todos 8 ohms. Então, 8 aqui em cima, 8 aqui embaixo. Colocando aqui em paralelo, 8 por 2 dá 4, né? 8 dividido por 2, 4 ohms. 4 ohms com esse carinha de 8 ohms, 12 ohms também. Você pode responder de cara que a potência dissipada vai ser o dobro. Porque se esses carinhas juntos dissipam 12 watts, esses carinhas também dissipam 12 watts. E esse com esse nós temos 24 watts. Como é que a gente faria para encontrar isso numericamente? Fácil também.
Olha só, essa associação aqui de baixo está em paralelo com essa de cima. A resistência equivalente entre elas é 12 dividido por 2, 6 ohms. Aí veja que bacana. A potência dissipada vai ser a DDP ao quadrado, que é a mesma, que vai ser 12 volts também, né? Porque o gerador não mudou, e a gente divide isso pela resistência equivalente, que agora é de 6 ohms. 12 ao quadrado é a mesma coisa que 12 vezes 12. Isso por 6. Divida 12 por 6, vai dar 2. 12 vezes 2, 24 watts, conforme havíamos previsto conceitualmente. Beleza? Respondida então a letra B. Chave ligada, nós temos uma potência dissipada de 24 watts. E chave desligada, uma potência dissipada de 12 watts. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. A figura abaixo representa o trecho AB de um circuito elétrico em que a diferença de potencial entre os pontos A e B é de 30 volts. Veja então que essa é a DDP total. A resistência equivalente desse trecho e as correntes nos ramos I1 e I2 são, respectivamente. Galerinha, note que nós temos aqui uma corrente elétrica total que se divide em I1 e I2. Tudo bem, nenhum problema até aí. A primeira coisa que a questão nos pede é a resistência equivalente. Veja que esses dois carinhas aqui de baixo são percorridos pela mesma corrente elétrica. Quer dizer então que juntos eles estão em série. E quando temos resistores em série, somamos as suas resistências. 15 mais 5, temos aqui uma resistência de 20 ohms. Temos então que esses 20 ohms estão em paralelo com esse resistor de 30 ohms. Afinal, eles são percorridos por correntes elétricas diferentes. Quando temos resistores em paralelo aos pares, podemos aplicar a regra do produto pela soma. Teríamos então 30 vezes 20 divididos por 30 mais 20. Veja que 30 vezes 20 é a mesma coisa que 600. 30 mais 20 é a mesma coisa que 50. Podemos dividir esse carinha por esse carinha e temos que a nossa resistência equivalente será a mesma coisa que 12 ohms. Note que existe somente uma alternativa com 12 ohms, mas, ainda assim, por propósitos didáticos, vamos descobrir quem é I1 e quem é I2. Beleza? Combinados? Vamos lá. Pessoinhas, antes de saber quem é I1 e quem é I2, é interessante que a gente saiba quanto que vale a corrente total. E a corrente total, como você sabe pelas nossas aulas, é a mesma coisa que a DDP total, a DDP de A até B, dividida pela resistência equivalente desse circuito. A corrente elétrica total será, portanto, o AB, que vale 30 volts, de acordo com a questão, e a gente divide isso pela resistência equivalente, que vale 12 ohms. A corrente total vai ser a mesma coisa que 30 dividido por 12, que é a mesma coisa que 15 dividido por 6, que é a mesma coisa que 5 dividido por 2. Temos aqui 2,5 amperes. Tranquilinho? Nenhum problema. Gente, nós sabemos que esses 2,5 amperes serão divididos em I1 e I2. Em outras palavras, a corrente total é a mesma coisa que I1 mais I2. A corrente total é de 2,5 amperes. Se a gente encontra quem é I1, a gente encontra quem é I2, e vice-versa. Vamos encontrar quem é I1 primeiro.
Para isso, nós sabemos que esse resistor de 30 ohms possui uma DDP de 30 volts, porque como eles estão entre os mesmos pontos, a DDP desse carinha de cima é igual a DDP desse carinha aqui de baixo, que é uma característica da associação em paralelo, ok? Então podemos aplicar a primeira lei de Ohm para ele, para que a gente saiba quem é I1. I1 vai ser a mesma coisa que a DDP local, que é 30 volts, dividido aqui pela resistência dele, que é de 30 ohms também. 30 dividido por 30, a corrente I1 é igual a 1 ampere, beleza? Então, I1 é igual a 1 ampere. Ora, quer dizer, então, que I2 vai ser a mesma coisa que 2,5 menos 1, 1,5 ampere. E faz sentido. Aqui embaixo nós temos a menor resistência elétrica e, portanto, a maior corrente, enquanto que aqui em cima temos a maior resistência e, por conta disso, a menor corrente elétrica. Então, realmente, a nossa resposta é a letra B. Vamos agora para mais uma questão. No circuito abaixo, os 3 resistores são idênticos, ou seja, possuem a mesma resistência elétrica, e cada um pode dissipar uma potência máxima de 32 watts, sem haver risco de superaquecimento. Nessas condições, qual a potência máxima que o circuito poderá dissipar? Galerinha, essa questão possui 2 situações. Na primeira, precisamos considerar a potência máxima dissipada por um único resistor. Veja só, para um resistor isolado, nós temos a passagem de uma certa corrente elétrica I. E, para esses dados, a questão falou para a gente que a potência máxima dissipada é de 32 watts. A potência, nesse caso, pessoinhas, que envolve resistência e corrente, é dada por essa expressão, potência igual a R vezes I ao quadrado. Veja que R está aqui e a corrente está aqui. Essa potência máxima é de 32 watts. 32, então, será igual a R vezes I ao quadrado. Vamos deixar essa expressão quietinha aqui, porque na segunda situação, pessoinhas, olha o que a gente tem. A gente tem um resistor R e aqui podemos imaginar aquela corrente elétrica I passando por ele e essa corrente será dividida por 2 resistores aqui, sendo que esses resistores são iguais. Quer dizer, então, que esse carinha vai receber metade dessa corrente, ou seja, essa corrente dividida por 2, né? E esse carinha também vai receber essa corrente dividida por 2. Galera, veja só esse detalhe. Temos aqui uma resistência R percorrida por uma corrente elétrica I. Nós sabemos que esse carinha dissipa 32 watts. E esse carinha daqui dissipa quanto? Não sei, mas o tanto que ele dissipar, esse carinha vai dissipar também. Então vamos descobrir qual é a potência dissipada para esse caso. Vamos lá, é a segunda situação. Então temos um resistor com a mesma resistência que esse carinha, que é R, né? Só que dessa vez ele é percorrido por uma corrente I sobre 2. Qual será a potência nesse caso? Vamos descobrir. A potência vai ser a mesma coisa que R vezes a corrente ao quadrado, né? Só que dessa vez a corrente é I sobre 2. I sobre 2 ao quadrado. A potência será R vezes I ao quadrado
e dividimos isso por 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que 4. O legal disso tudo é que sabemos que RI ao quadrado é a mesma coisa que 32. E podemos fazer essa substituição nessa expressão que encontramos aqui. A potência desse resistor será, portanto, 32 dividido por 4. E isso aqui vai ser a mesma coisa que 8 watts. Legal! Quer dizer que esse carinha daqui dissipa 8 watts de potência. Pessoinhas, esse carinha aqui de baixo, que é de mesma resistência elétrica e também é percorrido pela mesma corrente elétrica, vai dissipar 8 watts também. Olha só, 32 watts desse, 8 desse e 8 desse. Somando tudo isso, temos aqui uma potência máxima total de 48 watts. Nossa resposta, letra E de ebola, ok? Vamos para a última questão dessa aula. As 4 lâmpadas idênticas representadas na figura acendem quando os extremos A e B do circuito são ligados a uma fonte de tensão constante. Queimada a lâmpada 3, é correto afirmar que, olha só, queremos comparar nas alternativas o brilho de antes com o brilho de depois. Pessoinhas, veja só, vamos supor inicialmente que nós temos uma corrente elétrica I saindo deste ponto A, certo? Então a corrente elétrica I vem para cá e aqui ela será dividida em duas. E como essas lâmpadas são idênticas, cada uma vai receber a mesma quantidade de corrente. Quer dizer então que temos metade da corrente I para cá e metade da corrente I para cá. Razoável, né? Essas correntes se encontrarão nesse ponto e seguirão o caminho com o valor integral I. Beleza? Primeira coisa de todas. Quanto vale essa corrente elétrica I? É isso que nós vamos atrás primeiramente, tá? Olha só, queremos encontrar o valor dessa corrente elétrica I, beleza? Nós sabemos que será a mesma coisa que a DDP do circuito dividida pela resistência equivalente do mesmo. Galera, olha só para essa figura mais uma vez. A resistência equivalente não é monstro de 7 cabeças. Nós temos aqui que esse vale R, esse vale R também. Esse também vale R e esse também vale R. Como esses dois carinhas estão em paralelo, nós temos uma resistência de R sobre 2. R sobre 2 mais R é a resistência equivalente desse circuito. Então, a resistência equivalente vai ser R mais R sobre 2 mais R. Podemos colocar 1 aqui embaixo, né? Para facilitar a visualização. Colocamos 2 aqui. 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes R é 2R. Mais 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes R é R. Tranquilo? E aqui no final, nós temos que 2 dividido por 1 é 2 e 2 vezes R é 2R. Tranquilo? Então, a resistência equivalente nessa situação será a mesma coisa que 5R dividido por 2. Vamos colocar aqui 5R dividido por 2. A corrente total nessa situação vai ser a DDP dividida por 5R sobre 2. Podemos repetir esse primeiro termo e multiplicá-lo pelo inverso desse aqui de baixo. Então, multiplicá-lo por 2 sobre 5R. Beleza. Eu só vou fazer uma reorganização. Vou colocar esse 2 aqui, vou colocar o 5 aqui e o U sobre R aqui, beleza? Esse é o valor dessa corrente nesse momento. Olha só,
Como é que a gente faria para calcular a potência, nesse caso, para cada lâmpada? A gente sabe que a potência será para a potência número 1, potência número 2, potência número 3 e potência número 4. Afinal, são 4 lâmpadas. Veja bem, pessoas, a potência número 1 podemos calculá-la como R vezes I ao quadrado, né? Então ficaria R vezes I ao quadrado. Tranquilo? A potência número 2 é dessa lâmpada daqui. Vai ser R vezes I sobre 2 ao quadrado. Veja só. R vezes I sobre 2 ao quadrado. Veja que I ao quadrado nós repetimos e 2 ao quadrado vai ser a mesma coisa que 4, né? Aqui nós teremos a mesma coisa para 3, pois a resistência é a mesma e a corrente é I sobre 2 também. Então teríamos que para 3 a resistência vai ser RI ao quadrado sobre 4. E a potência número 4 vai ser igual a essa potência número 1, resistência R vezes a corrente I ao quadrado. Beleza! Inicialmente, pessoal, nesse circuito, as lâmpadas número 1 e número 4 brilham mais que as lâmpadas número 2 e número 3. Vamos dar uma olhadinha na simulação que tanto gostamos de usar. Olha só, é verdade! Temos aqui que a potência 1 é igual à potência 4. Veja que essa é a lâmpada número 1 e a lâmpada número 4, né? A potência da lâmpada número 1 é igual à potência da lâmpada número 4, que são maiores que a potência da lâmpada número 2 e da lâmpada número 3. Por isso que essas daqui, nos extremos, apresentam maior brilho que essas duas que foram associadas em paralelo. Beleza? Olha só, eu pus aqui uma chave para a gente ver o que acontece com a lâmpada número 3 quando ela for queimada na questão, né? Aqui não vamos queimar a bichinha não, vamos simplesmente retirá-la. Beleza? Voltemos ao quadro. Pessoinhas, pus aqui o circuito novamente porque, de acordo com a questão, a lâmpada número 3 vai apagar. Quer dizer que não precisamos mais considerá-la em nosso circuito elétrico. Vamos eliminá-la. É como se Thanos estalasse os dedos e 1/4 das lâmpadas que existem fossem apagadas. Muito bem. Essa é a configuração do novo circuito. Veja que a tensão elétrica é a mesma, que vale U, porque a questão falou para a gente, no enunciado, que a tensão elétrica desse circuito é dada como constante. Então é a mesma tensão elétrica do arranjo anterior. Mas a corrente elétrica vai mudar, né? Sempre que a gente mexe com a resistência total do circuito, a gente mexe com a corrente elétrica também. E essa corrente eu estou chamando de I'. Tranquilo? Vamos lá. A corrente elétrica é I' e a resistência equivalente desse circuito é dada pela soma dessas 3 resistências, pois essa é uma associação em série. A resistência equivalente vai ser R mais R mais R, que é a mesma coisa que 3R. O legal é que agora podemos encontrar o valor de I', para que a gente possa comparar essa corrente com a corrente anterior. Vai ser a mesma coisa que a DDP dividida pela resistência equivalente, né? Isso quer dizer que I' vai ser a mesma coisa que U dividido por 3R, ok? Eu vou fazer o seguinte, vou deixar 1/3 aqui e vou deixar esse R aqui, para que a gente possa comparar bem os valores antigos com os novos valores. Veja só, a corrente elétrica antiga valia 2/5 de U sobre R. Tranquilo? Galerinha, 2 sobre 5 é a mesma coisa que 0,4, ok?
Então, isso aqui era 0,4 vezes U sobre R. Beleza? Nessa nova corrente, nós temos 1 sobre 3. Só que 1 sobre 3 é a mesma coisa que 0,333 infinitamente. Olha só, quer dizer então que a nova corrente é menor que a corrente antiga, certo? Mas olhe bem, vamos comparar agora as potências de cada lâmpada. Olha o que acontece. Quando a gente pega a lâmpada 1, a gente tem que a potência nova de 1 vai ser a mesma coisa que R vezes I' ao quadrado, certo? A potência 4 também vai ser a mesma coisa que R vezes I' ao quadrado, ok? Como a gente acabou de ver, I' é menor que I, que é o valor antigo. A potência em 1 era Ri ao quadrado, e a potência em 4 também era Ri ao quadrado, como você pode ver. Agora, elas equivalem a R I' ao quadrado. R é a mesma coisa nas duas contas. A única coisa que mudou foi a corrente elétrica. E mudou para uma corrente elétrica menor. Quer dizer, então, que o brilho dessas duas lâmpadas, 1 e 4, vai ser menor do que o brilho original na situação anterior. Elas vão reduzir de brilho. Mas o que é que vai acontecer com a potência número 2, a potência dessa lâmpada? Mais uma vez, a potência dela será a resistência vezes a corrente ao quadrado. Ótimo! Mas veja bem, essa nova corrente, ela é menor que a anterior. Tranquilo. Só que antigamente, veja, era I ao quadrado dividido por 4. É diferente, né? Então, essa potência número 2 era Ri ao quadrado dividido por 4. O que é que isso significa? Que é R sobre 4 vezes I ao quadrado. Só que I é a mesma coisa que 2U sobre 5R. Então, ficaríamos com 2U sobre 5R ao quadrado. Ok, veja só. Essa potência vai ser a mesma coisa que R sobre 4 vezes 2U ao quadrado é 4U ao quadrado. E aqui embaixo a gente teria 5R ao quadrado, que vai dar 25R ao quadrado. A gente pode eliminar esse R com esse expoente daqui, e esse 4 com esse 4 daqui. Quer dizer, então, que a potência aqui é de U ao quadrado dividido por 25R. Não se esqueça disso. Quando a gente vem para esse carinha daqui, olha como ficaria. R vezes I' ao quadrado. Mas I' ao quadrado vai ser a mesma coisa que U sobre 3R ao quadrado. Então, U sobre 3R ao quadrado. Essa potência será R vezes U ao quadrado, né? Dividido aqui por 3R ao quadrado, que é 9R ao quadrado. A gente pode eliminar esse carinha daqui com um desses expoentes. Então, a potência em 2 será U ao quadrado dividido por 9R. Gente, ali, anteriormente, era U ao quadrado dividido por 25R. Dividir por 25 vai dar um valor menor do que se dividíssemos por 9. Quer dizer, então, que essa potência aumentou. E, ao queimar a lâmpada 3, a lâmpada 2 vai apresentar um maior brilho. Em suma, a lâmpada número 1 vai diminuir de brilho, a lâmpada número 2 vai aumentar e a lâmpada número 4 vai diminuir também. Vamos ver se é isso que acontece.
Anteriormente, tínhamos esses brilhos. Esperamos que, ao abrir essa chave e retirarmos a lâmpada número 3, a lâmpada número 1 e a lâmpada número 4 reduzam de brilho, enquanto que a lâmpada número 2 aumente de brilho. E quando nós fazemos isso, realmente é o que acontece. Compare bem, a lâmpada número 1 e a lâmpada número 4 reduziram de brilho, enquanto que a lâmpada número 2 aumentou, pois a sua potência dissipada também aumentou. Tá vendo? Física é linda, beleza? Voltemos lá para a questão, pois agora precisamos ver qual alternativa nós vamos marcar. A letra A fala que as lâmpadas 1, 2 e 4 se tornam mais brilhantes. Falso. Somente a número 2 que fica mais brilhante, né? A letra B fala que as lâmpadas 1, 2 e 4 permanecem com o mesmo brilho. Não. A letra C diz que ficam com brilhos desiguais, em que 1 é a mais brilhante. A letra D fala: as lâmpadas 1 e 4 irão brilhar menos e a lâmpada número 2 irá brilhar mais do que quando a lâmpada 3 não está queimada. Verdadeiro. É isso que acontece. As lâmpadas 1 e 4 brilham menos e a lâmpada 2 passa a brilhar mais do que antes, né? E a letra E fala que ficam com intensidades desiguais, em que a primeira fica mais brilhante do que quando a lâmpada 3 não está queimada. Falso, porque a lâmpada 3, quando ela queima, né, ela faz com que 1 brilhe menos do que antes, tá bom? Então, pessoinhas, encerramos a nossa aula. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, compartilhe essa aula, deixa um gostei, se inscreve no canal e até a próxima.